Minha bem-vinda aqui ao Café Notícia Especial, em parceria com o programa Fonte de Vida Nova, tratando aqui junto com o pessoal do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa Idosa. O presidente Neves está no interior com toda a sua equipe e nós estamos aqui ajudando excepcionalmente hoje. Bem-vinda Elisângela Caminha, ela é enfermeira e também especialista em laser terapia. Muito boa tarde, pessoal. Obrigada, Marcos, pelo convite, né? E essa semana... Bem-vinda ao programa. Muito obrigada. E quando se fala de idoso, nossa, é minha paixão, sabe, meus idosos. Então, eu vim aqui para a gente contribuir um pouquinho, né, com a saúde do idoso, levando ali o gancho da nossa amiga que acabou de falar sobre a importância do cuidado com o nosso idoso. Hoje nós vamos abordar justamente isso, né? A olhar para o idoso, não só a parte física, mas também a emocional, tá dando atenção para algum problema de doença que esse idoso tem. Hoje nós as doenças crônicas, né, que é o diabetes, é uma doença silenciosa que vem acometendo cada vez mais e a gente precisa dar uma atenção especial aos nossos idosos. A figura da enfermeira para o idoso é muito importante, né? Porque é uma profissão, é uns cuidados diretamente com o idoso, né? A pessoa quando está numa situação de vulnerabilidade, doença, quem que ela precisa? Da enfermeira. No hospital, então, tudo que ela torce é para ter uma boa enfermeira. Então, eu vejo que vocês vêm trazer essa palavra amiga, né? E dizer que o trabalho de vocês é muito importante. E a gente gostaria de deixar vocês bem à vontade para expor o trabalho de vocês. Sim. Realmente, sabe, doutora? Essa semana nós tivemos um evento voltado para doenças crônicas, diabetes e hipertensão. E como a gente está nessa semana, assim, voltada mesmo para os cuidados do idoso, eu tive a ideia da gente trazer esse tema, muito né? Bem. Como cuidar da nutrição em quem tem diabetes. É um desafio muito grande. Né, para nós, profissionais da saúde, auxiliar os nossos idosos na manutenção da nutrição, isso é um desafio a nível, não só no nosso estado, mas a nível Brasil e mundo. Porque, de repente, está se alimentando mal, né? Sim, olha, o nosso grande problema na nossa região são as complicações do diabetes, né, que é o que, Elisângela? Olha, as complicações do diabetes, para quem não sabe, pessoal, é ter uma diabetes que está alterada, ou seja, o normal hoje é quanto? 90. Passou de 90, ele já está alterado. Então, isso significa que a gente precisa ter uma atenção com os nossos idosos em relação a estar verificando essa glicose. Alimentação. Está alterada? Está tomando as medicações direitinho e ainda assim está alterada? Com certeza é a alimentação inadequada. Então, para isso, eu trouxe aqui a nossa enfermeira aluna, aliás, nossa nutricionista aluna, né, que ela tem toda a autoridade para falar sobre alimento em pacientes com diabetes. Luna, na tua experiência, fala para mim, o que tem mais chego para ti em relação à necessidade de mudança de hábito alimentar? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde aos colegas. Obrigada por ter vindo. Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Né? Obrigada pelo convite também, agradeço a Elisângela, ela sempre lembra de mim quando ela é convidada, ela aparece muito na mídia, me convida e sempre que eu posso eu respondo aos convites da Elisângela. Maravilha, bem-vinda. Como ela mencionou, o diabetes realmente é uma doença silenciosa, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo uma aula a respeito do diabetes e era um estudo de caso em que a pessoa estava com uma glicemia muito alta e não tinha sintomas nenhum, não tinha nenhum sintoma. Ela foi para a consulta médica para fazer o pré-operatório cirúrgico e aí descobriu que tinha diabetes. Nossa. Glicemia de jejum alterada, acima do 99, na verdade ele estava acima de 140, e tem um outro exame chamado hemoglobina glicada, que é uma forma de monitorar a qualidade de vida da pessoa que ciente do diabetes ou inconsciente do diabetes, né? Então, quando você acima dos 50 anos, vamos colocar, né, vai fazer algum exame, um check-up, peça para o seu médico incluir a hemoglobina glicada além da glicemia de jejum, porque muitas vezes
a glicemia que chama a glicemia pós-prandial, depois da refeição, ela fica aumentada acima do normal, muito acima do normal, que o normal depois da refeição não é 100 ou 99, é 140. E aí, às vezes, o indivíduo tem uma resistência à ação da insulina e acaba mantendo uma glicemia mais elevada depois da refeição. E com o tempo ele acaba desenvolvendo diabetes tipo 2. Entendeu? Então, assim, né? Eu vejo que a minha glicemia de jejum é normal, é 99, 105, 110, acho que está tudo ok. No entanto, outros exames vão indicar se realmente está tudo bem ou não, comparando com o estilo de vida e alimentar que a pessoa leva, né? Que a pessoa tem. Então, eu sempre defendo, assim, que a melhor coisa é prevenir. Sim. Melhor prevenir do que remediar, né? Exatamente. Então, nesse caso, nós estamos aqui informando a nossos idosos, as nossas idosas, sobre como cuidar dessa diabetes, né? Dessa alteração na glicose no sangue. Então, a senhora está à vontade, pode explanar mais o que a senhora puder para nós aí, porque é o momento oportuno para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes idosos. Em nome do senhor José Neves, que é o titular desse programa, ele é o presidente do Conselho Estadual dos Idosos, ele está no interior, difundindo, implantando os conselhos municipais. Ele é apaixonado pelo direito dos idosos. Perfeito. Então, maravilha. Obrigada por ter vindo e contribuir com esse programa hoje. Um prazer. Sempre que precisar falar do assunto, pode convidar. A gente está pronta para atender, né, Elisângela? Eu fiz algumas anotações para dar segmento, porque o diabetes é muito amplo, é um tema muito amplo, dá uma série de debates, né, com a nutrição, com a enfermagem, com a psicologia, com o médico. Então, cada um tem uma visão e uma abordagem com a pessoa, né, tanto na prevenção quanto no tratamento do indivíduo com diabetes. É uma doença chamada multifatorial, várias causas. Entre elas está a poluição ambiental, o estresse que a gente vive, o excesso de peso, a falta de atividade física, que é o sedentarismo. Então, tudo isso são gatilhos para desencadear uma glicemia elevada e, consequentemente, o diagnóstico o diagnóstico de diabetes. Então, é preciso realmente ter cuidado com os fatores que estressam você durante o dia a dia, tem coisas que a gente não consegue impedir que aconteça, mas a gente pode ter formas de administrar bem os problemas, né? Não deixar que ele nos abata, que essa relação psicossomática, ou seja, da cabeça para o corpo, tem uma influência tão forte que altere nossos hormônios, nossas enzimas e acabe prejudicando a nossa saúde. Não sei se vocês lembram, mas na época, por exemplo, no auge do Covid, todo mundo ficava mais estressado. Eu, trabalhando no hospital, acordava às vezes de madrugada e eu sentia uma descarga de adrenalina percorrendo todo o meu corpo. Então, isso é psicossomático. Mesmo eu não estava com Covid, não era isso, mas eu tinha tanto medo de trazer o Covid para casa que, às vezes, de madrugada, a gente tinha aquela descarga de adrenalina, sei lá o quê, né? E você tinha, eu tenho certeza que eu tô com Covid. No entanto, não. No dia seguinte, você tomava banho, se arrumava e veio trabalhar no hospital atendendo as pessoas, né? Quanta gente adoeceu em função disso. Então, assim, é preciso realmente administrar bem as emoções, os problemas, para que eles não venham a causar, como eu falei, alterações hormonais e enzimáticas que Então, causam queremos diabetes. aproveitar a oportunidade para parabenizar os profissionais da saúde, né? Os médicos, os enfermeiros, todo o pessoal que cuida dos idosos nos hospitais, que cuidaram. E vocês são, assim, baluartes mesmo, porque o profissional da saúde, principalmente os enfermeiros, que não tinha como, tinha que ter um contato muito próximo do paciente na época da Covid, né? Então, ninguém fugiu da raia, todo mundo continuou trabalhando com muita fé, né? E é o que a gente costuma dizer, o problema está aqui embaixo.
a gente tem que estar num nível acima do problema. Exatamente. Nunca olhar o problema que deve estar sempre abaixo. E vocês levantavam, oravam, ia para o trabalho e cuidavam dos doentes, né, na época da Covid, e continua cuidando até hoje. Nós vamos chamar a música, né, Marco? Volta, apresenta elas. Pode voltar. Estamos de volta aqui com a Elisângela, né? A enfermeira Elisângela e a Luna, que é a nossa nutricionista convidada de hoje. Estamos muito felizes com a presença de vocês. A gente gostaria que vocês dessem umas considerações finais, porque a gente só tem 10 minutos. De repente, a gente já pode partir assim para os finais do programa. Não, beleza. Tá uns 10 minutinhos, né? Vamos aproveitar esses 10 minutinhos com os nossos idosos. Obrigada, Marli. A gente estava conversando agora há pouco, né, que a gente faz sempre uma ação e o Marcos, ele sempre abre essa oportunidade para a gente trazer mais informação para os nossos idosos em relação ao cuidado com a saúde. E é aquilo que eu sempre falo, gente, ser idoso não significa ter que ter doença. Você pode ter uma velhice com muita saúde. E se já tem o diabetes, pode sim ser idoso, ter diabetes e ainda assim não desenvolver nenhuma complicação. Como que a gente faz isso? Com muita responsabilidade. O meu intuito, como eu trabalho, que eu realizo com os pacientes idosos, é justamente essa conscientização. Já tem diabetes, assumir a responsabilidade com cuidados profissionais para que essa doença tenha ali o controle dela. Se você tem o controle, nunca vai desenvolver uma complicação. Essas complicações mais graves, né, que evolui ali ou para uma insuficiência renal ou para uma retinopatia diabética, que é onde acomete uma visão, ou até mesmo para a perca de um membro por conta de uma amputação, tudo isso é decorrente do diabetes. Então, significa que se a gente focar no cuidado, na manutenção dessa doença, ter o controle, assim como a nutricionista Luna acabou de falar, é você ter atenção para essa manutenção da glicose. Porque se hoje ela está boa, amanhã ela está alta, depois está mais alta ainda. Então, esse sobe e desce, né, que é a descompensada, isso faz com que os rins se prejudiquem, os olhos se fiquem prejudicados, os nervos e a circulação sanguínea. Então, por que uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, ela tem dificuldade de cicatrização? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Por que a ferida no diabético não cicatriza rápido, Elisângela? É justamente por isso, por conta dessa má circulação. Então, se ele tem uma má circulação e a gente não consegue regular essa glicose, essa ferida não vai cicatrizar normalmente. Precisa de ter um acompanhamento profissional para a cicatrização da ferida. E é onde eu entro. Hoje eu trabalho no município de Porto Velho e alguns municípios do interior com tratamento de feridas, né? Faço tratamento especializado voltado para essas feridas crônicas. Só que não é só a ferida, né? Quando o açúcar ele já está muito alto na corrente sanguínea, ele começa a migrar para os nervos, causando ali uma deficiência dos nervos, que chama de neuropatia diabética. É uma falta de sensibilidade nos membros inferiores. E isso faz com que ele não sinta realmente aquele membro. E aí, muitas vezes, alguns pacientes com essas complicações acabam perdendo seus membros porque a gente não consegue cicatrizar se não chegar a tempo. Né? O nosso estado de Rondônia e o país, o Brasil, tem um desafio muito grande, que é um problema de saúde pública, que é justamente fazer a manutenção dessas pessoas com diabetes, para que a gente evite as complicações que eu acabei de citar, e também, contudo, as complicações em relação às feridas, tá, pessoal? Se você é diabético, apresenta ali uma redução de sensibilidade nos seus pés, ou se você tem um machucado e já passou de 10 dias e não cicatrizou, busque ajuda, porque uma ferida desse tipo, ela não cicatriza sozinha. Você precisa de acompanhamento médico, nutricionista, de um profissional que atue especificamente no tratamento de feridas para olhar com uma forma mais integral para que isso aconteça, tá bom?
Você está ouvindo o programa Fonte de Vida Nova do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Excepcionalmente aqui, Marco Aurélio Marco, parceria com o Café Notícia. Nós estamos aqui com a doutora Marli Salvagnini na apresentação, recebendo as nossas amigas, a Elisângela Caminha, enfermeira e também trabalha com laser terapia, e a nutricionista Luna Mares. Bem-vindas. Vamos continuar outros dias com esta pauta, enriquecendo aqui para a nossa audiência. Aqui agora, já posamos até para a foto, aqui eu, Marco, a Elisângela, a doutora Luna, a missionária Nalva Shen, que trouxe uma palavra para contribuir aqui com a edificação espiritual, a nutricionista cuidando do corpo, também aqui a Elisângela, mas o homem integralmente, né, corpo, alma e espírito, precisa ser cuidado. Então, vamos encerrando aqui e dicas então da nutricionista Luna Mares. Bom, vou deixar então, para finalizar, temos pouco tempo, algumas dicas para a alimentação do idoso. Certo. O que nunca usar, o que nunca oferecer para o idoso. Os embutidos, como calabresa, linguiça, presunto. Os açucarados, como refrigerante, refresco artificial, sucos comprados prontos e adoçados, frituras e isso. Basicamente, se você tirar da dieta do idoso esses alimentos, você vai estar ajudando muito na saúde dele. O que incluir na alimentação do idoso? Aveia, o leite desnatado, as frutas, as verduras, os legumes, o feijão, os outros cereais integrais, coloque, e água, bastante água, né, Elisângela? Perfeito. Faça isso e você terá um idoso saudável e mais feliz junto com você. Então, a Elisângela Caminha, com o seu tratamento de laser terapia, ela tem uma dica que é namorar os pés. Como é que funciona isso, Elisângela Caminha? Namore seus pés. Vocês gostaram desse tema, né? Namorar os pés, gente, é o seguinte: todos os dias, depois do banho, aliás, à noite, antes de dormir, toma banho, e aí você vai ter um momento com seus pés. Senta na cama, pega uma toalhinha apropriada, seque entre os dedos, hidrata o seu pé. Eu indico sempre utilizar algum creme à base de ureia, porque tem uma hidratação mais profunda. Nunca hidrate entre os dedos para não ter umidade, causando aquela criação de fungos entre os dedos. Utilizar meias macias para dormir também ajuda, porque o paciente diabético ele já tem uma redução dessa hidratação dos pés, então ele racha com mais facilidade. Ter cuidado com as unhas, aparar bem, evitar utilizar produtos que não estão esterilizados, lixar essas unhas. Que mais? É isso, gente. Cuidado com o lava-pé, tá? Com o famoso lava-pé. Nada de colocar os pés de molho em água morna, porque você não, às vezes tem uma redução da sensibilidade e aí vai acabar queimando e não sente e acaba desenvolvendo ali uma complicação. Evitar andar descalços, calçados têm que ser apropriados. Eu sempre oriento a utilização de calçados ortopédicos, né? Procure um profissional capacitado para fazer uma avaliação dos seus pés, para a utilização de palmilhas ou calçado ortopédico. Calçados comuns do dia a dia, eles são muito duros e aí eles começam a causar lesão a nível osso e também rachaduras, e é isso que a gente quer evitar. Então, tem assim, se surgiu dúvidas, procure um profissional especializado. Me coloco à disposição de vocês. Se vocês têm dúvida, pode me ligar, pode entrar em contato comigo na minha rede social, que eu estou aqui para ajudá-los mesmo. A minha intenção é justamente a gente identificar essas complicações e tratar o quanto antes. Às vezes, uma informação pode mudar uma história. E é dentro desse lema que eu levo o meu dia a dia. Muito bem, Elisângela Caminha, o telefone de contato, caso alguém precise de informações, mais informações, 9... Perfeito, 99277-8372. Repetindo. 99277-8372. Eu sou enfermeira especializada no tratamento de feridas em pessoas com diabetes. E também você faz atendimento a domicílio, não é? Sim, hoje eu atendo em consultório e também no domicílio. Quando a pessoa não tem possibilidade de ir até o consultório, eu me desloco e vou atender a domicílio, sim.
Ok, obrigado pela participação de vocês. O tchau, então, da nossa nutricionista Luna Mares. Bom, então, um grande prazer estar aqui. Eu espero ter a oportunidade de retornar para conversarmos mais. Tem muito o que falar, temos muito o que conversar a respeito desse assunto. Exato. Sim, pode falar. Telefone 99971-4196. Repetindo. 99971-4196. Eu faço atendimento do paciente diabético também na clínica Optimize. Saúde e bem-estar. Fica onde? Fica na Herbert de Azevedo, 2681, bairro Liberdade. Pois não. Então, obrigado pela participação de vocês aqui no programa Fonte de Vida Nova, excepcionalmente hoje. Eu, Marco, do Café Notícia. Nosso Café Notícia é das 14 às 15. E o presidente Neves, do Conselho de Defesa da Pessoa Idosa, com o programa Fonte de Vida Nova, ele está no interior e pediu para a gente fazer esse horário. Então, eu e a doutora Marli Salvagnini apresentamos o programa hoje, recebendo também a missionária Nalva Shen, trazendo uma palavra aí de reconciliação. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te